Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus, com uma breve mensagem para a nossa meditação e para o nosso crescimento para a glória de Deus. O título da mensagem é esse: Você que é evangélico, se você tivesse um filho muito desobediente, mas muito desobediente, e ele viesse a falecer, você o mandaria para esse inferno de tormento e sofrimento eterno? Você mandaria, paizinho aí, mãezinha, ainda que seu filho fosse muito desobediente e ele viesse a falecer e você tivesse a opção de mandá-lo para o céu ou para o inferno, você, principalmente mãezinha que gerou esse filho, o mandaria para esse lugar de sofrimento? Claro que não, né? Eu iria no lugar dele, como pai. É incrível como nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e muitas vezes muito corrupto. Eu passei 14 anos nessa coisa chamada religião evangélica, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus. Durante 14 anos eu sofri muito, porque eu acreditei que a minha avó estava no inferno. Depois que eu entrei na religião, todos os pastores diziam: Júlio, ela já está no inferno ou ela vai para o inferno, mas não tem mais escapatória para ela, uma vez que ela já morreu e ela morreu muito idólatra. A minha avó era muito religiosa, uma mulher temente a Deus, muito religiosa, uma pessoa maravilhosa, caridosa, só que ela era muito católica. E tem aquela passagem de Paulo, que 1 Coríntios 6, 9 e 10, que Paulo diz: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, aí que entra, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esse texto está em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Durante 14 anos no sistema religioso eu sofri muito, porque me passaram a informação de que a minha avózinha já estava no inferno ou que ela iria para esse lugar de tormento. Essa interpretação é um equívoco do sistema religioso, porque Paulo está dizendo que aqueles que estavam cometendo estas práticas na época, não iriam herdar o reino de Deus. Essa coisa aí desse sistema religioso entende que reino de Deus é o céu. E se Paulo está dizendo que não vai herdar o céu, logo vai para onde? Para o inferno. Os caras são malvados. Eles levam medo e terror e não tem dó, não tem pena de absolutamente ninguém com essa doutrina, desses ensinamentos equivocados, distorcidos, repito, que leva medo e terror aos nossos irmãos evangélicos. Reino de Deus sempre foi e é aqui na terra. Jesus e João disseram: é chegado, chegou o reino de Deus naquela época. Reino de Deus, Paulo estava se referindo que era paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Paulo está dizendo que esses que estavam praticando essas coisas não iriam ter paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder aqui na terra. Não tem nada a ver com o céu, reino de Deus, e muito menos a ver com o inferno. Sabemos que inferno significa sepultura. Jesus, quando falou de inferno, se referia ao Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém e que hoje é um ponto turístico de Israel. Nesse Geena, nesse crematório, nesse lixão,
jogava-se pessoas mortas, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. O mesmo lago de fogo falado por João no livro do Apocalipse, que foi para as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, está lá em Apocalipse 11. Então eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava ou iria para o inferno por conta desse versículo totalmente equivocado desse maldito sistema religioso. Repito, Paulo estava dizendo que os quais não iriam herdar o reino de Deus aqui, que é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Então o tema da mensagem é esse. Se você tivesse um filho, uma filha muito desobediente, e esse filho, essa filha morresse, e você, paizinho, mãezinha, tivesse a liberdade de mandá-lo para o céu ou para o inferno, por ele ser muito desobediente, morresse, você o mandaria, seu filho, para o inferno? Claro que não, né? Isaías 49:15 diz: ainda que uma mãe abandone o próprio filho que amamenta, eu não te abandonarei. Eis que te tenho gravado na palma da minha mão. Deus lida com espíritos. Como é que um espírito pode se afastar de Deus? Como é que alguém vai mandar uma pessoa para o inferno por falta de obediência? É lógico que esse inferno pregado pelo sistema religioso nunca existiu. Ele foi criado pela mãe das heresias, a Igreja Católica, e os pastores viram nesse inferno uma grande fonte de renda, juntamente com o diabo, que são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. É o poder da influência. O meu filho, eu tenho um filho caçula. Vamos imaginar que eu e a mãe dele fôssemos devotos de Maria, muito católicos, né, praticante da Igreja Católica, enfim. O que o meu filho, o nosso filho, seria? Uma grande probabilidade dele ser um coroinha da Igreja Católica pelo poder da influência do pai e da mãe. O casal é roqueiro, o filho tem uma tendência de ser roqueiro. O casal gosta de tatuagens, logo o filho vai gostar de tatuagem. O casal é budista, grande probabilidade do filho ser budista. Então, se eu e minha esposa fôssemos muito católicos, a probabilidade do nosso filho caçula ser católico seria muito grande. Eu fico imaginando o meu filho caçula, 15, 16 anos, morre na idolatria. Segundo a religião evangélica, meu filho vai para o inferno. Eu fico imaginando meu filho ligando para Deus lá do inferno e fazendo a seguinte pergunta para Deus: Senhor, o Senhor morreu por muitos, por vários ou por todos os nossos pecados? Eu estou viajando aqui na mente de um religioso evangélico, né? Que às vezes eu me deparo com um amigo meu empresário que o tema é pecado. Eu chego para ele e digo: ora, Jesus morreu por muitos, por vários ou por todos os pecados? Ele diz: Júlio, por todos. Ora, todos são quantos? Todos são todos. Ora, se ele morreu por todos, como é que você é pecador? Aí esse amigo meu fica parado assim, em silêncio, né? Claro que eu não vou entrar no mérito que pecado é transgressão de lei. Ali não foi um momento oportuno para eu falar isso para ele. Mas eu viajo na mente dele. Então imagine o meu filho, que morreu muito católico, muito idólatra, morreu e, segundo a tradição, a religião evangélica, ele vai para o inferno porque ele morreu idólatra. E meu filho liga para Deus: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui nesse inferno? Você morreu idólatra. Sim, mas o Senhor morreu por muitos, por vários ou por todos os meus pecados? Viajando na mente evangélica. E Jesus iria dizer: morri por todos os seus pecados. Ora, todos são quantos? Todos são todos. Ora, se o Senhor morreu por todos os meus pecados, o que é que eu estou fazendo aqui? Você percebe a heresia desse sistema religioso, né, que não faz nenhum sentido? Não é verdade? Você vê que é medo e terror.
Quem inventou essa praga, repito, essa doutrina, foi a mãe das heresias, a Igreja Católica. Os pastores viram nesse inferno uma grande fonte de renda. Repito, inferno e diabo são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Ou seja, é o poder da influência, né? Se eu fosse católico, minha esposa católica, meu filho seria católico. Como é que Deus vai enviar uma pessoa para esse lugar de sofrimento? Ele sendo onisciente e onipotente, não faz sentido nenhum a existência desse inferno. Mas tem pessoas que não conseguem viver sem o inferno, não conseguem viver sem a existência desse ser chamado Satanás, porque ele atribui muitas vezes o seu fracasso ao Satanás. Está desempregado por causa do Satanás. Não consegue passar no concurso público por causa do Satanás. Não consegue prosperidade financeira por causa do Satanás. Então é fácil atribuir o seu fracasso ao Satanás. É a mesma coisa do arrebatamento. Ele não consegue acreditar que vai passar pela morte. E ele acredita nesse falso arrebatamento, né, divulgado por Steve Spielberg, porque é a única maneira que o religioso tem de acreditar que ele não vai morrer. Mas ele vai morrer, a carne vai tombar, sim, com certeza. Você vê que Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é mediante a fé. Não é por obras. Então, se você lê Efésios 2,8, diz que é graça, fé e dom. 3 coisas espirituais. Mas se você for conversar com um religioso evangélico, ele vai dizer: você tem que aceitar Jesus. Você tem que ser dizimista, você tem que falar: eu sou do movimento Terra de Canta Limpa na Chulipa. Você tem que ir para o monte, você tem que ouvir agora só música gospel, porque você é nova criatura. Você tem que se batizar nas águas, você tem que comer um pedaço de pão e dizer: este é o teu corpo, fazer isso em memória de mim. Olha só, isso é uma heresia, essa Páscoa judaica. Você vai fazer algo em memória de quem está vivo? O batismo foi na cruz, Romanos 6, 3 e 6. O velho homem ficou na cruz e o batismo também foi na cruz. Então, Efésios 2,8 diz que a salvação é pela graça, fé e dom. 3 coisas espirituais que não dependem de mim nem de você. Ou seja, se esse inferno realmente existisse, Deus já teria colocado as pessoas que vão para o céu e vão para o inferno. Não gostei desse você não, desse seu cabelo não. Você vai para o inferno. Rapaz, gostei de você, você vai para o céu. Você vai para o céu, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Deus já tinha determinado, porque Efésios 2,8 diz que a salvação é pela graça, pela fé e pelo dom. 3 coisas espirituais. Só que o sistema religioso não entende, muitos, que essa salvação também se refere à grande tribulação do ano 70. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Que mundo? De Israel. Pregai o evangelho. Quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. Quem cresce morreria antes do ano 70 e o espírito dormia. E quem não cresce passaria pela grande tribulação. Porque salvação da Bíblia nunca foi do espírito. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. O espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Ele veio, participou de carne e sangue, está lá em Hebreus 2,14, e o espírito volta, retorna, desta vez com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12,7, Filipenses 3,21. Então a salvação, Efésios 2,8, é graça, fé e dom. Repite, se o inferno existe, Deus já determinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno, porque são 3 coisas espirituais. Mas o sistema religioso não tem interesse que entendamos isso. É medo e terror. Então esse é o tema da mensagem. Você mandaria seu filho, meu irmão, minha irmãzinha evangélico, evangélica, se você tivesse um filho muito desobediente? Porque quando eu estava no sistema religioso, as pessoas diziam, a gente dizia: não, Deus não manda ninguém para o inferno. É a pessoa que decide ir por conta da desobediência.
E você, meu irmão, minha irmã evangélico, evangélica, se seu filho fosse muito desobediente, mas muito desobediente, e ele viesse a falecer, e você tivesse poderes para enviá-lo para o céu ou para o inferno, você mandaria seu filho para o inferno? Deus tem um amor ágape. Eu tenho 4 filhos homens. Se um filho chegar para mim e disser: pai, eu não te amo, eu não te quero, o senhor não é mais meu pai, o senhor não é mais o meu filho, me esqueça. Se ele dissesse isso para mim, mesmo assim, eu continuaria amando meu filho e dando a minha vida por ele. Isso é um amor carnal, um amor humano de pai para com filho. Imagine um amor de Deus, que é um amor ágape. Como é que a gente pode se afastar de Deus? É impossível. Deus não pertence a mim, a mim e a você. Somos nós que pertencemos a Ele. É o contrário. Ainda que eu queira me afastar de Deus, é impossível. Seria o mesmo de você sair, dar uma voltinha e deixar seu estômago aí. É possível? Não. Ele não pertence a mim, ele não pertence a nós. Somos nós que pertencemos a ele. Somos nós que somos propriedade exclusiva dele. É impossível um eleito de Deus se afastar dele. Ainda que queiramos, é impossível. Por isso que eu fico feliz quando algum pastor do sistema chega para mim e diz: Júlio, você está afastado e desviado. Eu dou glória a Deus. Afastado e desviado desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto, para a glória de Deus. Então essa mensagem, se você conhece algum irmão evangélico, manda essa mensagem. Você, ainda que seu filho fosse desobediente e você tivesse poderes para mandá-lo para o céu e para o inferno, você o mandaria para o inferno? Eu ia no lugar dele. Tá bom, querido? Se você não é inscrita no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho, dê um like, dê um joinha e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Tá certo? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.